Boa noite a todos. Que a doce e suave paz do Mestre amado Jesus nos envolva agora e sempre. Toda vez que nós adentramos a casa espírita, a partir do momento que aqui nós estamos, nós somos acolhidos, abraçados pela espiritualidade, que já verifica no nosso íntimo as nossas inquietações, as nossas angústias, os nossos possíveis sofrimentos, e eles nos auxilia. Aproveita todo esse momento que aqui nós estamos para nos auxiliar, nos ajudar da melhor maneira possível. Esse auxílio e essa extensão, ela pode ser também no nosso lar, aonde nós estivermos, se estivermos em pensamentos elevados, em pensamentos a Deus e a Jesus. Portanto, desejamos a todos uma noite de muita paz, de muita serenidade, de muito equilíbrio, de bom ânimo a todos nós. João, em seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 3 a 11, ele relata uma história um tanto preciosa para podermos falar a respeito da pedagogia do amor utilizada por Jesus. Esse relato, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, inseriu no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Narra João que numa praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, que eram os defensores da lei civil e disciplinar instituída por Moisés, trouxeram uma mulher que, segundo eles, havia sido pega em transgressão. E ali apresentaram aquela mulher e perguntaram ao mestre. Óbvio que isto era uma armadilha também. Mas eles perguntaram para Jesus o que ele dizia que devia ser feito com aquela mulher, já que a lei civil e disciplinar, transitória, portanto, estabelecida por Moisés, determinava o apedrejamento. Então eles queriam saber de Jesus o que fazer. E ali ficaram perto daquela mulher, e Jesus, ele foi até a areia e começou a escrever com o dedo. E eles insistiram, mestre, chamaram-o de mestre, o único título que Jesus realmente aceitou, o de mestre. Mestre, insistiam na sua solução. Apedrejamos ou não? Cumprimos a lei ou não? E Jesus, de uma forma bastante sábia, obviamente, disse aquela frase memorável que nós não a esquecemos: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram saindo. Os mais velhos primeiro. Não porque tinham mais pecados, mas porque a consciência era impulsionada com mais rapidez. E aí Jesus perguntou àquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela respondeu: mestre, ninguém me acusou. Todos foram embora. E Jesus disse: nem eu te acuso. E aí vem aquela frase célebre, também útil aos nossos dias atuais, para buscar a nossa evolução. Quando ele disse: vai e não erres mais, vai e não peques mais. Qual é a essência dessa passagem? De um lado, acusadores, de outro lado, uma mulher que estava sofrendo pela sua
pelo seu livre-arbítrio, uma situação que ela estava sendo, vamos dizer assim, acusada. Mas e aqueles homens? Eles também não poderiam ser acusados? Mas Jesus não acusou aquela mulher, não condenou aquela mulher. Jesus não forçou a consciência daqueles acusadores. Ele simplesmente levou-os a refletirem nessa frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele não forçou consciência, não julgou, não condenou nem a mulher, nem os acusadores. Mas Jesus aproveitou, como aproveitou outras preciosas oportunidades para instruir e evangelizar a humanidade. Ele disse àquela mulher: vai e não erres mais. Ou seja, ele a convidou para mudança de hábitos e a conduziu para não errar mais. Então Jesus aproveitou a ocasião para deixar esse ensinamento também a todos nós, que por ora estamos no planeta de provas e expiações. E necessitamos, portanto, dessas orientações para nortear da melhor maneira possível o nosso caminho. Vai, é o mesmo que dizer, ao sair da casa religiosa, procure não errar mais, porque aqui, internamente, é muito fácil não errar. As vibrações dos amigos espirituais, o auxílio que nós recebemos, nos converte a sermos cristão, espírita, exemplificador. Mas esse exemplificador tem que estar lá fora também, no relacionamento com a natureza, com os animais, com o nosso próximo, fazendo com que possamos levar essa paz, essa bênção, essa harmonia na nossa casa ou no nosso lar. Porque casa é uma construção material, lar é uma construção espiritual. Portanto, que possamos voltar ao sair daqui e adentrar ao nosso lar e sentir essas mesmas vibrações. Por que que elas estarão lá? Porque justamente nós vamos estar com o pensamento elevado até Deus e até Jesus. Não há de negar que a humanidade está passando por um momento, vamos chamar de inquietação, onde os valores morais, os valores éticos estão sendo trocados por coisas que não compensa nem mesmo comentar. Mas a espiritualidade, sabedora das nossas necessidades, sabedora das nossas dificuldades que teremos que passar amanhã ou depois, traz sempre um alerta, uma mensagem, algo que vem nos ajudar a construir um mundo melhor. E isto aconteceu 21 anos antes, na mudança do século XX para o século XXI. Precisamente no dia 18 de julho de 1979, na Federação Espírita de Pernambuco, através da médium Maria Cecília Paiva, o doutor Bezerra de Menezes traz uma elucidativa, orientadora e oportuna mensagem à humanidade, dizendo: ao término do século XX,
o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é só nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Veja bem, no final do século XX, ele traz essa mensagem, nos alertando de que esse período de conturbação, de inquietação, viria. Mas viria porque o homem não havia absorvido totalmente os conceitos de moral, os conceitos evangélicos na sua plenitude. E as dificuldades, elas iriam aparecer, justamente para impulsionar a criatura humana a se converter de uma forma precisa aos bons costumes, à boa moral, ao cristianismo redivivo, através da exemplificação, através da vivência do amor. Estamos convocando os obreiros de boa vontade. Somos todos nós que frequentamos casas religiosas. São todos nós que diariamente fazemos o Pai Nosso. Os obreiros de boa vontade são todos aqueles que no dia a dia coloca aquilo que aprende dentro da casa religiosa, no convívio com o seu próximo. Estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelizar as criaturas que muitas vezes estão ao nosso lado, mas que estão aturdidas pelo materialismo e pelas coisas que passam e pelas coisas que nós não a levamos para o mundo espiritual. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Vejam a essência dessas duas frases. Evangelizemos nossos lares. Cultivamos dentro dos nossos lares as virtudes do amor, do companheirismo, da renúncia, da afabilidade, da doçura, do perdão constante. Só assim vamos transformar possíveis casas ainda em lares. A oração em conjunto, Bezerra de Menezes, nos remete a uma reflexão muito peculiar ao Evangelho no lar. A oração em conjunto nada mais é do que o Evangelho no lar, difundido largamente pela doutrina espírita a todos os seus adeptos, a todos os seus frequentadores, justamente para que essas vibrações que nós mencionamos aqui no início permaneça conosco também no nosso lar. Evangelho no lar, uma bênção. Quando se faz o Evangelho no lar, as brigas, os desentendimentos, as rixas sem propósitos deixam de existir. Para as mulheres, os homens não reclamam mais da falta ou da sobra de sal na comida. Veja que interessante. Não há mais reclamação. Aquele que bate à porta pedindo porque ele não está ali, simplesmente por um capricho, mas por uma necessidade, já é atendido de forma diferente.
Um diálogo, uma conversa, um esclarecimento, se possível, um encaminhamento. Para quem pode cuidar? Evangelho no lar. Joana de Anjos, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, nos diz que quando nós fazemos o Evangelho no lar, as portas e janelas são abertas aos benfeitores espirituais que vêm nos auxiliar nas nossas dificuldades. Sejam elas quais forem, eles estarão presentes. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, todos são beneficiados, mesmo aquele que porventura não queira fazer o Evangelho. Eu sou ateu, eu não acredito em nada, eu não quero fazer o Evangelho. Pois bem, faça, nem se for sozinho ou sozinha, o Evangelho. Porque nós nunca estamos sozinhos, Paulo de Tarso já dizia. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O duro que essa testemunha é tanto nos atos bons como nos atos ruins. Mas que sejam essas testemunhas nos atos do Evangelho no lar. Porque fazer o Evangelho no lar sozinho, nós estamos acendendo as luzes da mesma maneira. Nós não precisamos todos juntos apertar o interruptor para acender a luz que está iluminando esse salão. Uma só pessoa acendeu a luz. E todos nós estamos sendo beneficiados por essa claridade artificial, mais oportuna e salutar. O Evangelho no lar, quando é feito, todo o quarteirão é beneficiado, segundo mentora Joana de Anjos. Quando é feito num apartamento, num prédio, todo prédio é iluminado. Tamanha é a força espiritual que vem em benefício. O Evangelho no lar é um foco de luz, onde a espiritualidade aproveita para auxiliar espíritos também necessitados de ajuda, de vibração positiva, para poder caminhar a sua jornada, dar continuidade à sua jornada. Rapidamente, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o Evangelho lá, é uma composição muito simples. Uma vez por semana, escolhe-se um dia que é melhor para todos os componentes do lar. Escolher o dia, escolhe um horário que é melhor para todos. Onde tiver crianças, é de suma importância que elas participem, mesmo de colo, porque elas estarão entendendo, estarão absorvendo. Porque elas vêem nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. A exemplificação é o que as crianças levam para fora do lar. Então, o Evangelho no lar, um dia da semana, um horário. Naquele dia, naquele horário, desligue, pelo menos, fiquem livres da escravidão do celular. Desligue os aparelhos eletrônicos. Senta em volta de uma mesa, de forma confortável, sem barulho, sem alarde. No horário marcado, tem ali na mesa, sobre a mesa, não embaixo, mas sobre o Evangelho, uma jarra de água para fluidificar essa água, ou copos individuais, tanto faz. A água vai ser fluidificada da mesma maneira. Faça uma prece inicial, pedindo a proteção, o amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, dos nossos anjos guardiões. Faz-se uma leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo, ou obras similares,
ou outras obras versando sobre a doutrina, sobre o Evangelho, essas mesmas mensagens que recebemos comumente nas casas espíritas. Faz-se um comentário em torno daquela lição, sem julgar, sem condenar ninguém. Simplesmente um comentário para que todos possam entender, compreender e raciocinar em cima daquela lição. Faz-se uma prece final. Agradece a Deus, a Jesus, porque na realidade é o que mais temos que fazer. Pedir é um ato quase que automático. Agradecer no final do Evangelho é uma necessidade. Como a gratidão é sinal de humildade, agradecer a Deus por nós termos um lar, termos uma família. Quantos hoje caminham sem olhar para trás, porque teve que deixar o seu país, a sua casa, a sua família, e não sabe sequer se terá um teto para morar. Então agradece a Deus, agradece a Jesus, agradece aos benfeitores espirituais. Bebam daquela água. Se for numa jarra, pode colocar-se num filtro para a semana inteira. Uma atividade de uma vez por semana, mas que rende bênçãos para a semana inteira. Para a semana inteira. Muitas vezes as pessoas têm perguntado nas entrevistas, no atendimento fraterno, mas eu estou passando por uma dificuldade enorme. Eu posso fazer o Evangelho todo dia? Pode, não tem contraindicação. Pelo contrário, vai harmonizar cada vez mais o seu ambiente. Vai te dar força para superar essa possível dificuldade. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, a busca da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um educandário, formoso educandário, e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito. Nós não sabemos de onde vêm, nós não sabemos quem são, mas sabemos de uma coisa, como pai e como mãe, temos uma missão: aproximar essa criatura de Deus. Como diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem um pouquinho de água, por favor. Santo Agostinho nos diz, mais precisamente a nós espíritas, ele diz: ó espíritas, compreendeis o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei de vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados,
a educação que lhe derdes ajudarão seu bem-estar futuro e o seu progresso moral. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo de consciência será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, cheio de remorsos, pedirá ao Pai uma nova oportunidade reencarnatória, e Ele vos dará. E agora cercará-o de mais cuidado, e Ele, cheio de reconhecimento, vos chamarás de verdadeiro Pai ou de verdadeira Mãe. Vejam a intensidade dessa mensagem. A educação que lhe derdes ajudarão seu bem-estar futuro. Então é preciso, dentro do lar, o pai e a mãe saber dizer sim e não, ambos com amor. Mas colocar limite com amor, usando a pedagogia do amor, exemplificada pela história de João, através de Jesus, que nós falamos no início. Não julgar, mas orientar as crianças. Colocar limites, o que pode e o que não pode, o que não deve. Porque muitas vezes não se coloca limite na educação da criança. E o que ocorre lá fora? A gente vê pela mídia um trabalhador de uma escola, não sei qual era o seu cargo, mas as crianças fazendo coisas erradas, ele vai lá para tirar aquelas crianças dali, pedir para que elas deixem o local, porque aquela era uma escola, não poderia fazer o que eles estavam fazendo. Um menino pegou uma pedra e tacou nesse rapaz, acertou seu braço e o machucou. Isso aconteceu não muito longe de nós, aqui mesmo em nossa cidade. E o rapaz, numa entrevista, disse, o menino me disse, quem é você para dizer o que eu não devo fazer, se em casa nem meus pais dizem isto? Então, é preciso colocar limites, com educação, com amor, com ternura. Porque aqueles que não colocam limite na educação dos filhos, não evangelizam os seus filhos, corre o risco amanhã de ser pagos com a ingratidão dos mesmos. Porque este vai ser possivelmente o seu comportamento. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Essa é a frase de Pitágoras. Educação é o que se resta depois de ter esquecido tudo o que se aprendeu na escola. Educação, essa é a frase de Albert Einstein. Educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Allan Kardec, em nota na questão 917 do Livro dos Espíritos. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Olha, muitas vezes deparamos com as críticas feitas
não vamos dizer se corretas, sim, incorretas, mas por aqueles que tiram o sustento das crianças, por aqueles que tiram o remédio que deveria chegar no posto de saúde, por aqueles que tiram a saúde, a educação, a segurança do nosso país. Mas nós não podemos esquecer que esses atos tão desastrosos de corrupção começam com pequenos detalhes. Começa com pequenas, se é que existe pequenas, corrupções. Ou pequenos defeitos de personalidade, de forma específica, moral. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo nós vamos caminhar. Arthur Azevedo, teatrólogo, ele conta uma história muito simples, mas que vale a pena recordarmos. Ele diz que uma criança mentia muito na escola, e a diretora mandou chamar a mãe. Como sempre sobra para a mãe, né? Mandou chamar a mãe e disse para a mãe: mãe, o teu filho está mentindo muito na escola. E isto é um vício. Se não cortado agora, ele vai mentir pelo resto da vida e vai achar que é normal. Então oriente o seu filho para não mentir. Por sua vez, a mãe, assim como as mulheres, chegam em casa e transferem a responsabilidade para os pais. Chamou o pai e disse: pai, nosso filho está mentindo na escola, segundo a diretora, é preciso conversar com ele. Tá bom, pode deixar comigo. Chamou o filho, o pai, e foi ter uma conversa, segundo ele, de homem para homem. Era uma criança. E aí, na conversa, o pai deu várias lições de moral. Se é que nós estamos habilitados a fazer isso com qualquer outra pessoa. Passou várias lições de moral e disse para o filho: filho, é preciso sempre dizer a verdade em qualquer situação. Nesse interim, bate a porta, bate palma. E ele fala para o menino: filho, vai ver quem é. Se for para mim, diga que eu não estou. Como essa criança vai se comportar diante desse exemplo? Vai achar que tudo é um discurso vazio. Porque o que manda mais do que as palavras são os exemplos. Os pais são os primeiros professores e educadores. O lar é a primeira escola do espírito imortal. É responsabilidade dos pais dar a evangelização, a educação moral. A escola cabe as lições de química, física, matemática, astronomia e assim por diante. Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Evangelizem, evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, poderá o homem encontrar a paz, a serenidade e o caminho para o amor nobre. Acendamos as luzes da terra, para que ela possa irradiar, iluminar e conduzir
uma humanidade integrada nos princípios da vida, em hosanas ao Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente o Cristo, com seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos, que essa energia aqui ministrada pelos amigos espirituais possa nos envolver a cada instante e perdurar por longos e longos tempos nas nossas vidas. E que assim seja.